Boa noite a todos do Insta, do Face. Eu sou a Michele Godas, do Instituto Quanin, e sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Eu vou esperando as pessoas entrarem para que a gente comece, certo? Boa noite, pai. Oi, Claudinha. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre as zonas umbralínicas, sobre os vales. Tenho certeza que a gente vai ter bastante coisa para conversar hoje. Boa noite, Zelma. Boa noite, Li. Boa noite, Roberto. Deinha, Ju. Priscila, cunhado. Vamos entrando para que a gente comece. Boa noite, mãe. Eu não tinha te visto. Vamos lá, gente. E aí, como que ficou depois de ontem? Belezinha? Você vai ficar com medo, Li? Não, por que ficar com medo? Imagina. Boa noite, Shell. Nada de medo. Besteira esse negócio de medo. A gente já conversou a respeito disso, Li. Boa noite, Cris. Não tem que ter medo. Lembra, o conhecimento justamente ele nos serve para tirar isso da gente. Então fiquem tranquilos. Nada de medo. Boa noite, Maitê. Ângela, gente, se alguém eu perdi aí no Dei Boa Noite, sintam todos muito bem-vindos. Quem perdeu a nossa live de ontem a respeito das colônias espirituais, tá? Entra lá no nosso YouTube, compartilha lá, entra, curte para que vocês recebam, certo? Boa noite, filha. Para que vocês vão acompanhando as aulas, tá? É importante, porque uma tá linkada à outra, aquilo que eu sempre falo para vocês. Então, boa noite, Fê, boa noite, Antônio, boa noite, Juliana. Boa noite, Fê, você tá nos acompanhando por aí, que legal, ótimo. Olha, boa noite, Pan, que bom te ver aqui. É bom, né, Pri, a gente entrar lá e dar uma revisada? Sempre é bom. Porque, na verdade, às vezes a gente perde uma aulinha, perde uma coisa, e um detalhe está linkado ao outro, então é importante a gente dar continuidade no conhecimento, né? Boa noite, Laininha. Então, vamos entrando. Lua. Então, vamos lá, gente. É muito importante a gente, quem perdeu a aula de ontem, está assistindo a de hoje, é importante entrar lá, tá? Beleza? Para a gente acompanhar a aula de ontem, para ter uma continuidade hoje, porque hoje a gente vai falar das zonas inferiores e ontem a gente falou das superiores, e é importante a gente fazer um review. Lógico que eu sempre faço no comecinho, vocês sabem disso, mas é importante, tá? Você falou, Rô? Temos medo do desconhecido. A partir do momento que temos contato com o desconhecido, o medo desaparece. Mais ou menos, Rô. Eu concordo com isso, mas assim, eu acho que a Elaine e a Claudinha não pensam bem desse jeito, não. Elas continuam com medo de algumas coisas, mas tudo bem, gente. O medo faz parte da raça humana, tudo bem a gente sentir medo. O que a gente precisa é ir estudando, é ir se aperfeiçoando, é ir melhorando para que esse medo desapareça, né? Então, com o tempo e com a evolução, isso vai embora, não se preocupem com isso. Boa noite, Bartira. Boa noite, Zainab. Como é? Zainab? É isso? Isso, seja bem-vinda. Tudo bem, gente? Vamos lá, então? Vamos começar? Vamos fazer uma revisãozinha do que a gente falou ontem? Nós falamos, então, que o nosso planeta tem 7 dimensões e essas dimensões, elas vão ali se sobrepondo e nós estamos na 3ª dimensão, certo? E aí eu disse que existem dimensões superiores, nós já falamos disso, né? A partir da Terra vai subindo e vai evoluindo, e nós temos outras inferiores. E por que é necessário ter essas inferiores? Então, a partir do nosso planeta, nós vamos ter outras inferiores a ela, certo? E aí, existem algumas pessoas que chamam de umbral, outras chamam de inferno, outras, enfim, de purgatório. Cada religião, ela traz um nome. Na verdade, eu quero que vocês ouçam o que eu vou falar de uma forma neutra hoje. O objetivo, na verdade, é só de começar a construir um pensamento.
E de acordo com aquilo que você conhece dentro da tua religião, só vai linkando esse conhecimento e tentando fazer ali uma correspondência, tá? Na verdade, eu não estou aqui para bater de frente com nenhuma religião, eu só estou aqui para trazer algumas informações e geralmente eu falo de uma forma muito neutra, tá? A gente traz o conhecimento a respeito da espiritualidade, eu não tenho interesse nenhum em defender uma religião ou defender outra. Nós só estamos, na verdade, olhando de uma forma mais ampla. Então, todo o conhecimento que eu trago aqui, eu trago de uma forma geral. Então, tanto o espiritismo, segundo o kardecismo, quanto as várias linhas de espiritualismo, pensa mais ou menos dessa forma, tá bom? Então, eu tento falar de uma forma bem neutra. Então, vamos lá. Vamos falar a respeito do umbral. O umbral, ele está mais ou menos na mesma faixa que nós, ele está muito perto do nosso planeta, tá? Ele está perto da nossa crosta terrestre, praticamente convivendo de igual para igual com a gente. E quando nós desencarnamos, depende do nosso karma, nós passamos por essa zona, tá? Essa zona é uma zona, na verdade, criada através de uma matéria também ideoplástica, assim como todas as matérias dimensionais, tá? E ela é criada a partir do sofrimento de cada um. Então, cada um vai vivenciar essa zona umbralínica de acordo com o que ele precisa aprender, com o que ele precisa resgatar, ok? O importante dizer é o seguinte, essa zona, ela é uma zona transitória, tá? Ela não é ainda uma zona de colônia, como os abismos, e nem como as colônias superiores. Ela tá ali, na verdade, no meio termo entre uma coisa e outra. Seria uma zona mesmo passageira, transitória, entre esse plano e outro. Quanto tempo nós ficamos nessa zona umbralínica, né? Na verdade, não se tem um tempo específico, porque quando nós estamos fora da matéria, não existe essa história de tempo, lembra? Tudo, na verdade, acontece meio que ao mesmo tempo. Então, o espírito pode estar lá, sei lá, há muitos anos e, na verdade... Oi. É o que os católicos chamam de purgatório. Eu acabei de falar. Ah, é? Eu não ouvi. O Rolando tá fazendo... Ele não ouviu eu falando que os católicos chamam de purgatório. Então, gente, é o purgatório dos católicos, tá? Esse lugar, né, ele é um lugar, na verdade, muito quando a gente fala do karma, vamos lá, vamos voltar, que ele me desconcentrou aqui, então vamos voltar. O que é karma? Karma é a lei do aprendizado. E nós viemos aqui para o nosso planeta aprender, certo? Então nós vamos ali, na verdade, resgatando, aprendendo através da lei da causa e efeito, executado pela lei da reencarnação, e nós vamos vivendo e aprendendo. Só que pode acontecer que nós, ao desencarnar, a gente esteja numa frequência equivalente ao nosso karma, ou seja, nós ainda não aprendemos tudo. Então, sim, nós podemos ser levados para essa zona para que a gente termine o nosso aprendizado antes de ser deslocado para as colônias, tá? E aí, qual vai ser essa colônia que você vai? Vai ser a colônia que você está frequencialmente linkado. Lembra que eu falei ontem? Tem muito a ver com a frequência do que você sente, do que você pensa. Isso você é linkado por afinidade para essas zonas, tá? Para essas dimensões. Tanto faz zonas ou dimensões ou planos, ok? Isso é importante a gente dizer. Sim, o Vale dos Suicidas faz parte dos vales abismais, que a gente fala dos abismos. Eu vou falar um pouquinho deles, tá bom, Roberto? Então, vamos lá. Quando esse ser desencarna, eu quero que vocês imaginem que este lugar não é um lugar de execução de prova, ou seja, as pessoas não vão para esse lugar para sofrer porque estão sendo castigadas. As pessoas são direcionadas para este lugar por simplesmente afinidade energética. Compreenderam isso? Por afinidade energética. Então tá, pode ser que você tenha sido um espírito maravilhoso aqui, mas quando você desencarnou com alguma dívida. Quando eu digo dívida, não é dívida material, gente. Vocês ficaram, na verdade, linkados à matéria, ou linkados a algum lugar, ou a alguma pessoa. Isso, de uma certa forma, te leva ainda para expiar esse pouquinho ali de aprendizado, tá? Só que o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não se assustem com isso, porque este lugar é um lugar, sim, muito parecido com o nosso planeta, mas de uma forma
de uma forma muito densa. Eu quero que vocês imaginem que este lugar é um lugar muito denso. E a forma que ele vai ter vai ser de acordo com o que você precisa espiar, com o que você precisa aprender. Então, assim, a dimensão do sofrimento que você vai ter aí vai depender muito do que você está vibrando neste momento, certo? Eu quero que vocês imaginem que esse lugar é um lugar de frequência muito, muito baixa. Ainda não como os vales, que a gente vai falar daqui a pouco, mas já sim um lugar de escuridão, um lugar onde você continua sentindo tudo aquilo que você sentia no nosso planeta. Então você sente sede, fome, dor, tristeza. Você ainda está muito linkado às coisas da matéria. Então você espia ali tudo aquilo relacionado à matéria. Então você vai ter saudade, você vai ter tudo muito intenso. Só que eu quero que vocês imaginem que neste lugar, quem prende a gente nesse lugar? Existem seres que nos prendem aí? Não, não existe. Tá? Esse sofrimento, na verdade, é um sofrimento que você se ocasiona, porque se você lembrar a qualquer momento, tá? Ou de uma oração, ou de um plano maior, ou de qualquer coisa nesse sentido, você consegue sair desse ponto de vibração. Então, se você pedir socorro, você será resgatado, tá? A qualquer momento. Então, não é que você está ali sem que ninguém estivesse olhando para vocês. Os seres evoluídos têm sim acesso a este lugar. Laine, eu não entendi. Como você muda a vibração agora encarnada ou depois de desencarnada? Fala aí para mim para eu poder te responder isso. Eu fiquei na dúvida disso, tá? Então, assim, vamos lá. Como que a gente muda? Vou até ampliar essa pergunta da Laine. Então, como que a gente muda a nossa vibração aqui? Já falamos. Meditando, orando, fazendo a nossa reforma, né? A nossa reforma íntima, aquilo que eu chamo de construção íntima. Mas depois que a gente desencarna, a gente necessita, na verdade, da ajuda dos nossos seres, dos seres que nos amam, que estão ainda encarnados, ou até aqueles mesmos que nós chamamos de mentores que estão desencarnados, que eles ficam, na verdade, ali aguardando o nosso pedido de socorro. Então, como que a gente muda essa vibração? Na verdade, é a gente lembrar das coisas boas, lembrar das pessoas que nos amam, até mesmo lembrar, né? Até quando alguém nos lembra e nos direciona uma oração. Eu não sei se vocês assistiram o Nosso Lar, mas tem a cena lá do André Luiz que é muito, muito forte isso, certo? Que ele simplesmente está ali perdido e aí ele clama por socorro. E aí quando ele é recebido por lá, ele é socorrido, todo aquele sofrimento que ele estava passa, tá? Nós encarnados podemos ajudar essas pessoas que estão lá? Sim, Shell, nós podemos ajudar todas essas pessoas que estão lá através das orações, tá, gente? Ó, uma oração, um pensamento positivo, um direcionamento de socorro, um pedido de socorro, né? Essa história do André Luiz é muito forte, eu não sei se vocês conhecem, mas eu gostaria de resumir para vocês e falar rapidinho dela. O que acontece? André Luiz era um médico que vivia aqui em Terra e ele não era uma pessoa muito boa não, tá? Ele era um médico muito egoísta, ele era uma pessoa que na verdade fazia tudo pelo dinheiro, só que ele tinha uma secretária que era uma secretária muito boa, era uma pessoa muito boa. E aí um dia ele foi socorrer, né, ele foi atender um senhor que estava acompanhado de sua esposa, já bem velhinhos, e aí depois que ele fez a consulta, ele olhou para a secretária e disse, eles me pagaram? Aí a secretária olhou para ele e disse assim, olha, ele não tinha dinheiro para te pagar, né? Então isso para ele foi muito, ele falou, mas como assim? Então eu atendi uma pessoa de graça, eu não estou aqui para fazer caridade, eu estou aqui para poder ganhar dinheiro, enfim. E ele era uma pessoa meio autodestrutiva, né? Não se cuidava, bebia pra caramba, fumava, tinha uma vida meio boêmia. E aí eis que ele morreu. E aí quando ele morreu, ele foi direcionado, né? Ele se direcionou ao umbral, que era ali ele não era nem ruim o suficiente para ir para as zonas mais abismais, mas também ele não era bom o suficiente para ir para as zonas, para ir para as colônias de socorro de imediato. Então foi necessário, na verdade, ali que alguém tivesse uma intervenção. E eis que ele estava lá no umbral sofrendo dores horríveis, tendo remorsos de tudo aquilo que tinha acontecido com ele.
e de repente chega até ele os mentores de luz para socorrer ele. E aí ele foi socorrido. E quando ele é levado para a colônia, para o nosso lar, para ele ir para o hospital, se tratar, tudo mais, o mentor, ele falou assim: quem foi que me socorreu? Por que vocês conseguiram me socorrer? Ele disse assim: existe uma pessoa na Terra que te ama muito e ora todos os dias por você. A André Luiz falou assim: eu tenho certeza, é minha esposa e meus filhos. E o mentor disse para ele: não, foi a esposa daquele senhor que um dia você socorreu. Então, olha que interessante, aquela senhora direcionava todos os dias, ela nem sabia que ele tinha morrido, mas ela direcionava todos os dias para ele uma oração, para que ele fosse iluminado, para que ele recebesse, na verdade, toda a luz, ou seja, ela era extremamente grata, e toda vez que ela vibrava a gratidão, ele recebia, e só por conta disso ele conseguiu ser resgatado, porque aquele amor chegou até ele. Quando ele sentiu esse amor, ele pediu socorro. E aí, quando ele pediu socorro, ele foi socorrido. Nessa zona, os seres de luz não podem interferir até o pedido de socorro do desencarnado. Então, olha que importante isso, né? Então, quando a gente fala assim, né? Vamos fazer o bem sem olhar a quem, é verdade. Isso, só o sentimento de gratidão que o outro manda pra gente já ajuda bastante. Se o nosso reiki se ajuda nisso, lógico, o reiki, na verdade, gente, a energia rei é uma energia de amor incondicional. E o amor incondicional ajuda muito nesse momento, porque ele vai ali tocando esse ser e trabalhando esse ser e trabalhando esse ser até que chega uma hora que ele pede ajuda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que a Alzira perguntou. Quando rezamos para uma alma, uma missa, eles recebem? É bom fazer isso? Alzira, olha, depende do que você acredita, né? Uma missa, uma reza, enfim, uma vela para quem acredita, uma oração, uma meditação, ou simplesmente um pensamento positivo direcionado para esses seres com muito amor, é claro que eles recebem. Então, assim, o que é bom fazer? O que está relacionado à sua fé, o que tem a ver com você, tá? Mas o mais importante é lembrar que o sentimento de amor, ele tem que estar presente no que você faz. Então, só mandar rezar uma missa, ou só acender uma vela, ou só fazer uma oração, sem o sentimento de amor, não é válido, tá? O mais válido, na verdade, é esse sentimento de amor. Vamos lá, Fernanda. Como é de fato umbral? Vemos outras pessoas, sofremos violência ou coisa do tipo? Gente, vamos lá, calma. Ó, o umbral, eu quero que vocês imaginem que é uma faixa, de novo, ó lá, é uma faixa, tá, dessa dimensão, onde, como vai ser o formato das coisas, como vai ser o solo, como vai ser o céu. Geralmente ele tem como ele é de uma vibração densa, ele é um pouco mais sombrio, então ele não é ensolarado, ele não tem árvores, pássaros, céus azuis, não. Ele é um lugar sombrio, como se fosse um filme de terror mesmo, uma coisa meio escura, meio obscura, tá? Se nós vemos outras pessoas, sim, nós vemos todos os seres que estão na mesma faixa vibratória que nós. É isso que eu preciso que vocês entendam. Nós vamos enxergar todos os seres que estão na nossa mesma faixa de frequência. Então, você hoje olha para o teu lado, vê a sua amiga, vê o seu marido, vê sua filha, porque eles estão na mesma faixa, na mesma frequência. E lá no umbral você vai ver todo mundo que está na mesma frequência. Se sofremos violência, eu não entendo muito bem o que você quer dizer com isso, Fê. Mas assim, nós não somos atacados ainda neste lugar, né? Esse lugar é um lugar que nós conseguimos ver o sofrimento do outro, a gente entra em contato com o sofrimento das pessoas que estão ali naquela faixa. É como se fosse, na verdade, imagine meio que um Walking Dead, assim, quem assiste aquela série sabe do que eu tô falando. É mais ou menos aquela coisa meio ali sombria, você sabe que você morreu, você tá ali, você encontra aqueles seres ali, você sabe que tá todo mundo na mesma frequência, existem pessoas com sede, você tá com sede, você tá com dor, você tá com fome, então é um lugar meio pesado ali, tá? Mas, na verdade, se você pode ser atacado, na verdade, não necessariamente, tá? Isso tem a ver, na verdade, com o teu mental. Lembre-se que ali é ideoplástico. Você está criando aquela realidade. Ela de verdade não existe
Diferentemente das colônias superiores, que elas são, na verdade, a forma para nossa colônia, para o nosso agora, para nossa terceira dimensão, essas outras colônias, elas são muito mais ideoplásticas, muito mais criadas pelo nosso ectoplasma que nós doamos. Isso todos nós. Por isso que quando eu falo para vocês, tomem cuidado, façam uma reciclagem do que você sente, do que você pensa, porque todo esse ectoplasma que você libera, ele é direcionado para essas zonas inferiores, tá? E esses seres, quando desencarnam, acabam criando aquela realidade. Eu quero que vocês imaginem que aquela realidade é criada por cada ser. Mas, como ele está fora da matéria, aquela energia ectoplasmática que está, né, ideoplástica, né, ectoplasmática que está criando esse lugar, ele tem a ver com a realidade dele. Então, você vai vivenciar os seus medos. Se você tem medo de escuro, vai ser escuro. Se você tem medo de inseto, vai ter inseto. Ele vai estar relacionado, na verdade, com seus principais medos, tá, Fê? Antônio, é muito legal. O Nosso Lar não tem no Netflix. Fala para ele procurar no YouTube. O Rolando falou para você olhar no YouTube, tá, Antônio? Que tem lá. Acho que tem. Tá? Ele acha que tem. A Vida Continua também é bem legal. Tá bom? Então, assim, eu quero que vocês entendam que esse umbral, na verdade, ele existe de acordo com o ser que desencarna. Ele não é um lugar que está ali por si só, né? Ele não é uma realidade. Cada um vai vivenciar aquela realidade de uma forma, tá? E isso é importante a gente dizer, porque assim, nós criamos o nosso próprio, entre aspas, inferno. Nós vivenciamos tudo aquilo de acordo com que, a partir da nossa dor, a partir da nossa lente, certo? Mas fiquem tranquilos, bem tranquilos, Fernanda, não precisa se preocupar, porque na verdade, se você está aqui neste planeta e você está trabalhando em nome do bem, se você está fazendo suas orações, se você está se lapidando, se você está trabalhando a sua construção íntima, provavelmente você não passe por esse, você não vá para esse umbral, tá? Provavelmente você pule isso e você vai ser recolhido para as colônias, tá? Podemos dizer que umbral é um estado de consciência? Então, Mari, vamos lá. Isso é muito discutido, tanto que nós chamamos de zonas mentais, tá? Tanto o umbral quanto as zonas inferiores, a gente diz que são zonas mentais, ou seja, elas são criadas a partir de uma realidade. Então, assim, existem várias teorias que dizem sim que é um estado de consciência no qual você plasma a sua realidade naquele momento. Eu acredito muito nessa história de estado de consciência, tá? Por isso que é uma matéria ideoplástica, você cria a partir da sua consciência, mas lembrando que quando a gente fala de consciência, eu não estou falando de corpo mental, estou falando de corpo espiritual. Quando a gente fala de consciência, nós estamos falando de espírito. Então, existe expansão da consciência, que é essa expansão espiritual, e expansão mental, que tem a ver com o campo mental, que são duas coisas muito diferentes. Quando a gente fala de expansão mental, a gente está falando do eu inferior, tá bom? Eu sempre prefiro o livro do que o filme, mas às vezes o filme, para quem não tem tanto hábito de ler, acaba sendo mais fácil até para a gente poder ter uma ideia mais visual, porque é justamente isso. Existe uma novela bem lá atrás que tratava essa história do umbral, eu não lembro agora. A Viagem, olha lá, lembrei, vamos lá, recrutei a memória e ela veio. Aquela novela lá de trás da Globo chamada A Viagem, e ela mostrava muito bem essa questão dos planos superiores, das colônias, e do umbral, tá bom? Então, vamos segurar isso, que o umbral, na verdade, ele está relacionado com essa questão da frequência e você vai ficar lá o tempo que você precisar até você pedir ajuda. Não se preocupem, por isso façam muitos amigos, vibrem positivamente, porque a chance de você ir para lá é bem menor, tá bom? Fiquem tranquilos com isso, por isso que eu falei, não fiquem com medo, não comecem a vibrar isso não. Lembre-se que como, né, a gente falou antes, é justamente um estado de consciência. Então, quanto mais você manter sua consciência elevada, você manter sua frequência elevada, você vai ser socorrido assim que você desencarnar, tá bom? E existe uma egrégora que te acompanha. Lembre-se disso, mas para tudo isso você precisa se sentir merecedor,
antes de qualquer coisa. Você precisa sentir, porque para o plano espiritual você já é merecedor do socorro, mas é necessário, na verdade, que você seja, que você aceite isso. Então, assim, para isso é muito importante trabalhar o perdão, porque o perdão ele é o grande grilhão e a grande maioria das vezes no quais nós paramos no umbral é justamente pela dificuldade que nós temos de perdoar e a dificuldade que nós temos de desapegar. Na verdade, o perdão e o desapego estão ali muito lado a lado, tá? São duas coisas muito parecidas. Então, assim, a gente tem que trabalhar essas duas coisas. Já começa a trabalhar desde agora, não espera desencarnar para você trabalhar isso. Tá Vai bom? lá na meditação. Então, vai lá no canal do YouTube, entra lá na meditação do perdão e começa a fazer sua meditação do perdão. Já começa, faz uma listinha de todo mundo que você acha que você precisa perdoar, o que você precisa receber o perdão. Porque essa oração, que é uma oração que, na verdade, nessa meditação, é uma meditação que eu faço desde muito pequena, uma meditação que eu trouxe pra gente e que ela é muito legal, porque no momento em que eu peço perdão, eu também, perdoo. Isso é um movimento de duas mãos e é importante a gente falar isso, certo? Entendemos essa questão do umbral como ele é, tá? Beleza? Existe, até o Roberto tá falando que tem duas versões da novela, então assim, vale a pena a gente ir lá dar uma cutucadinha assim, né, procurar, deve ter no YouTube tem tudo, na internet tem tudo hoje e a gente consegue dar uma olhadinha até pra gente conseguir reviver essa história, tá? Pra gente ter uma visão, porque às vezes é importante a gente criar um referencial de imagem dentro da gente. Ô Roberto, escreve o feedback lá, você fez de novo hoje, escreve pra gente lá, um feedback sempre bom. Tá bom, gente? Então, beleza. Vamos falar dos vales, porque os vales já é uma outra história. Os vales já é um lugar onde as pessoas que são direcionadas para os vales, elas já têm uma frequência muito mais baixa e já são considerados já naquela faixa do malvadinho, do ruinzinho, entendeu? Já tem um outro lugar. Diferente do umbral, que vão as pessoas mais neutras, aquela ainda que tem a dualidade entre o bem e o mal, que acredito que nós todos estamos nessa faixa, né? Nós que vivemos aqui no planeta, a gente está nessa faixa de dualidade, né, da dúvida, agora será que eu tenho que ser bom, agora eu tenho que ser ruim, sei lá, aquela briguinha que a gente tem, né, do demôniozinho e do anjinho aqui. Quando a gente fala dos vales, a gente está falando de um outro lugar. Aí já é quase assim, né, e aí vai aprofundando os vales, e o vale mais profundo, lembra dos magos negros que eu conversei com vocês? E aí a gente já está falando que já está intra a crosta terrestre, ele já não está mais ali, como eu falei do umbral que está na crosta terrestre. Esse já está intra, ele já está dentro, quando a gente fala de frequência, né? Já é uma frequência dentro. E esses seres, lembra dos magos negros? Eles vivem lá nos vales mais profundos de todos eles. E aí eles têm aqueles espíritos, como eu falei para vocês, quem perdeu a aula de magos negros, volta lá e assiste, porque justamente a gente fala que ele trabalha, na verdade, em nome ele tem uma legião de espíritos que trabalham para eles. E aí, né, esse mais baixo lá do umbral, mais embaixo, né, desses vales lá embaixo, eles vão, na verdade, ordenando para essas outras zonas o que tem que ser feito, tá? Inclusive até tentando ali dar uma mexidinha na questão do umbral e até mesmo nas nossas dimensões. Então, quando a gente fala dos vales, eu estou falando do mais profundo, lá de baixo. Então, os seres já são muito mais densos, a matéria é extremamente densa. Nesses lugares, o sofrimento é predominante. Inclusive, existe até uma coisa que a gente fala da regressão de perispírito. Então, o perispírito, não sei se vocês lembram, ele é a grande forma do nosso corpo. Ele vai se plasmando e vai chegando na nossa forma do nosso corpo. E nessa zona, como é muito densa, muitos seres acabam endurecendo esse perispírito, acaba regredindo esse perispírito até chegar muitos a ter forma de animais, tá? Eles vão adquirindo essa forma e depende o grau, né, de densidade que esse ser vai tendo, ele vai regredindo até chegar numa forma física que a gente chama de
ovoide, ou seja, o perispírito dele ali está muito debilitado. É muito mais difícil, né, esses seres que estão já com o perispírito tão machucado, tão regredido ali, conseguir entrar em contato com a luz. Isso não significa que seja impossível, mas esses seres, sim, eles passam por este momento de momento muito forte, assim, de regressão de perispírito. E eu quero que vocês imaginem que há uma hierarquia, só que, de novo, para você ser direcionado para os vales, aí existem vários tipos de vale. Existe o vale do sexo, existe o vale do suicida, existe o vale dos assassinos, existem vários vales. Quando você vai perguntar quantos vales existem, eu não faço a mínima ideia, existem vários. Eles estão linkados já com uma questão muito forte de vício, tá? De vício físico, e é muito profundo isso neles, tá? Isso é importante dizer, tá bom? Hitler poderia ser um exemplo de ser que poderia ter ido para este vale? Ô Deva, existe um questionamento muito grande a respeito de Hitler, a respeito disso. Por quê? Hitler, apesar de ter cometido todas as atrocidades que ele cometeu, ele serviu a um propósito. Então, existem linhas que dizem que sim, que ele está num desses vales, tá? E que aí eu acho que seria muito perigoso para a gente deixar esse ser neste vale solto desse jeito, porque, na verdade, ele foi considerado, inclusive, um mago negro, né, encarnado. Né? Foi raro os magos que conseguem encarnar, então esse foi um deles, né? Dizem a lenda, eu não sei te dizer, afirmar com certeza, tá? Mas existem outras linhas que dizem que ele está afastado em uma outra esfera, em uma outra dimensão, afastado de nós, envolto ainda por uma, né, eles dizem até por uma prisão de diamante, protegido, na verdade, para que ele não interfira negativamente novamente na evolução do nosso planeta. Ele está isolado, tá? Então existem essas duas teorias. Existe essa teoria que sim, ele está no nosso vale, e existe essa outra teoria que ele está neste lugar afastado de nós para que ele não influencie negativamente o nosso planeta, tá bom? Eu acredito nessa segunda, conhecendo como funciona, na verdade, a evolução do nosso planeta, tá? Então, com certeza, se é um ser que ele já veio para cá e na hora do desencarne, né, os seres de luz conseguiram tirar ele da nossa orbe, provavelmente eles não permitiriam que ele voltasse para nossa orbe, tá? Então, seria muito normal que ele tivesse afastado. Eu acredito mais nessa segunda teoria. Mas são todas teorias, como eu sempre falo para Priscila Scaff, não dá para a gente ter certeza do que realmente é, tá? O que nós vamos fazendo é juntando essas várias informações e trazendo isso, tá bom? Então tá, eu estou falando desses vales, e esses vales, esses seres que vão para lá, eles ficam ali presos, na verdade, num sofrimento muito intenso, numa maldade muito intensa, e aí sim, Fernanda Biasini, é neste momento, neste lugar, sim, nós sofremos o assédio de outros seres espirituais. Inclusive, nesses lugares, acontece até uma questão de escravidão, né? Existe um lugar, esse lugar é um lugar onde tem esses seres que conduzem os outros, e eles podem passar por escravidão, eles podem ser usados para fazer, inclusive, maldades no nosso planeta. É aí que são recrutados, vamos dizer assim, esse exército de seres de baixa frequência que influenciam o nosso planeta. Sim, eles conseguem ter acesso ao nosso planeta, à nossa dimensão. Lógico, não em forma de carne, mas em forma de espírito, e muitos deles conseguem até reencarnar em espíritos, né? Então, sim, é muito complicado essa história, porque eles muitas vezes influenciam os médiums, né, passando até por fascinação, né, aquela que a gente explicou a respeito disso, e incorporando e fazendo, inclusive, maldades ou dizendo coisas muito terríveis. Então, são seres que a gente tem que tomar muito cuidado. Sim, Fernanda, são nos vales que nós, você disse, né, que a gente passa, que a gente pode ser assediado ou agredido ou até recrutado por esses seres superiores, né, da maldade, vamos dizer assim, de patente superior da maldade. É nesses vales que eles são recrutados, tá?
E aí, de novo, gente, a gente tem que pensar que pra gente ir para um lugar desse, nós precisamos estar na mesma frequência. Aí você fala, ai, Mia, eu tô com muito medo de ir para esse lugar. Pensa aí, você já matou alguém nessa vida? Você tem um uso, você tem algum vício, você tem alguma coisa relacionada a isso? Porque tudo isso você tem que tratar, isso é importante tratar, porque senão você vai ser direcionado para esses lugares. Se esses são seriam os obsessores, sim, não todos, tá? Mas eu quero que vocês imaginem que nesses vales tem desde o vale mais perto do umbral até o mais profundo. E é daí que vem os obsessores, tá bom? Então, quando a gente fala de obsessor, sim. O que acontece é que quanto mais perto do núcleo da Terra, mais maldoso é esse ser. E aí, sendo assim, ele não. A chance dele encarnar vai ser difícil, tá? Esses seres, eles não encarnam mais no nosso planeta. Até por isso que nós estamos sofrendo muitos ataques espirituais, justamente por quê? Porque como nós estamos mudando a frequência do nosso planeta, né? Saímos de provas e expiações e entramos em regeneração, a nossa frequência planetária ela vai sutilizando. Então ela sutiliza por inteiro, ela não vai sutilizar só uma parte. Ela vai sutilizando, e esses seres que estão lá no núcleo, eles vão ser obrigados a saírem daqui, eles não vão acompanhar. Então, o que eles ficam fazendo? Mantendo, né, principalmente essa obsessão, não só espiritual, mas a mental, nos mantendo num grau de frequência muito baixa, para que a gente não ajude na evolução do planeta e, de uma certa forma, a gente retarde essa evolução. Por isso que todas as pessoas que trabalham com espiritualidade, neste momento agora, né, neste momento do agora, estão empenhados em trazer um conhecimento, em discutir coisas como nós estamos discutindo, em mandar reiki para o planeta, em fazer oração, em fazer meditação. Nós todos, né, que somos chamados de trabalhadores da luz, nós estamos sendo recrutados justamente para manter o máximo de pessoas com a vibração alta, para que a gente não permita que esses seres retardem a evolução do nosso planeta. E assim, retardando a evolução do nosso planeta, nós também retardamos a nossa. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, mantenha sempre a tua mente elevada, os seus pensamentos elevados, porque aí a chance de você ser direcionado por um lugar desse é nulo, fiquem tranquilos. A não ser que você cometa suicídio. Existe um vale chamado Vale dos Suicidas. É um vale onde as pessoas elas sentem a dor que a levaram ao suicídio e a forma como elas morreram de várias vezes. Ela fica repetindo esse ciclo de forma incessante. Porque para o plano espiritual, na verdade, o suicídio é um dos piores crimes que existem, tá? Porque você não pode tirar a vida sendo que você não se deu sua própria vida. Pelo menos é assim que a grande maioria dos espiritualistas acreditam. Então, quando você tira a sua vida, você é direcionado para esses vales e você fica revivendo essa dor infinitamente, né? Infinitas vezes. Então, assim, a gente precisa trabalhar bastante essa história. Peraí, vamos lá. O nosso país tem um papel significativo nessa elevação de frequência do nosso planeta, um papel especial. Bru, eu sei que muitos querem acreditar que o nosso país ele é chamado da pátria do evangelho. Eu acho que nós já fomos muito mais dessa forma. Por que é considerado que a gente pode elevar? Nós temos uma tendência maior para elevar a nossa frequência. Por quê? Porque nós temos várias religiões. Nós somos um país praticamente laico, né? Então nós temos religiões de matrizes africanas, nós temos cristão, nós temos vários tipos de religiões. Todos nós, teoricamente, convivíamos em equilíbrio, tá? Coisa que a gente sabe que já não está acontecendo tanto desse jeito. Então, assim, poxa vida, é importante a gente fazer essa revisão, porque um dia nós já fomos chamados de pátria do evangelho. Os espíritos que reencarnavam aqui eram espíritos que estavam prontos para ter este equilíbrio. E nós fomos nos desequilibrando, nós fomos perdendo isso. Então, assim, vale a pena a gente fazer uma revisão e voltar aí essa mente e perceber que
Nós um dia fomos sim considerados dessa forma e hoje não mais dessa forma. Então é bem complicado. Olha, gratidão, Lu. Eu fico muito feliz de estar conseguindo te ajudar. Fico muito feliz mesmo, de verdade. Talvez por isso esse período de reclusão, na verdade, assim, esse período de reclusão ele serve para algumas coisas. Primeiro, sim, porque nós saímos de provas e expiações, entramos em regeneração planetária, mudou a frequência, e mudando a frequência mudou muita coisa, e é preciso de um período de adaptação frequencial do nosso corpo com este planeta que está se formando. Então, sim. Existe também essa história da necessidade desse desencarne em massa, porque vários seres que precisavam chegar num outro grau de frequência, né? Não tinham, precisava já ir para um outro planeta, começar de novo a sua evolução. Então é normal quando a gente entra em regeneração planetária ter esse desencarne coletivo, tá? E aí vem geralmente através de tsunamis, de catástrofes naturais, doenças, até assim, acidentes grandes de avião, tudo isso na verdade são desencarnes coletivos, tá? São desencarnes kármicos, então é muito natural disso acontecer. Então assim, tudo isso tem a ver com essa reclusão, então nós somos convidados novamente, né? Nós somos convidados a voltar para as nossas casas, a repensar do que realmente queremos, parar e pensar do que é importante e o que não é, o que a gente precisa e o que a gente não precisa. Isso é muito, muito importante, tá? Então foi por isso que a gente voltou para as casas sim, você tem razão nisso. Então, após a evolução do nosso planeta, esses planos inferiores deixarão de existir? Sim, Roberto, vai deixar de existir. Na verdade, assim, nós estamos caminhando para isso. Quanto mais a gente eleva a frequência, menos força esses seres têm, mais rápido eles vão ser expurgados, tá? Sim, nós todos estamos nos unindo novamente, por isso que está sendo feita essa grande corrente de estarmos falando o tempo todo dessas questões espirituais, de estarmos reunidos todos juntos, de estarmos vibrando justamente para que a gente consiga se unir novamente. Gente, eu sei que cada um de vocês que estão me assistindo deve ter uma religião específica. Todas elas estão certas. Não existe religião certa ou errada. Existe aquilo que toca teu coração. E é importante a gente manter isso muito, muito firme, tá? Por muito firme mesmo. Porque eu sempre falo, né? É chegada a hora de falarmos a mesma linguagem. E Deus é um só, tá? E isso é importantíssimo quando a gente pensa, né? No coletivo, né? Então, assim, quando a gente fala lá dos vales dos suicidas, eu quero que vocês retomem isso. Então, vamos lá orientar essas pessoas, né? Então, assim, quem desencarnou faz pouco tempo, quem cometeu suicídio, gente, não se preocupem. Você vai falar, meu Deus, e agora? Ele tá lá no vale, tá sofrendo, né? Como a gente pode auxiliar esses seres? Lembre-se sempre que a melhor ferramenta, existem duas ferramentas que eu falo que são essenciais, o Reiki e a oração. Eu reforço sempre o Reiki, porque o Reiki ele é uma frequência que ele chega em todos os lugares. Ele chega lá no mais profundo, do mais profundo, do mais profundo do vale, tá? Dos vales. Agora, a nossa oração, ela depende muito da nossa fé, ela já é uma energia mais magnética, ela depende da nossa crença, do tanto que a gente crê verdadeiramente, o tanto que a gente ama essa pessoa, enfim. Então, sim, se você tem uma pessoa que cometeu suicídio, não se preocupe com isso, não entre nesse falar, ai meu Deus, e agora esse ser está preso lá no vale. Não, firme o seu pensamento, faça uma oração, tá? Que sim, ele vai ser resgatado. Todos os seres podem receber o socorro necessário. Isso tudo depende da frequência que ele atinge e de nós que estamos aqui do outro lado. Por isso que eu sempre falo para vocês o quanto é importante a gente manter as nossas orações, inclusive para esses seres que já desencarnaram, porque eles podem ter deixado de ser os nossos amigos, eles já são espíritos imortais, talvez não sejam mais nossos pais, os nossos avós, os nossos filhos, não importa, mas eles são espíritos imortais, e no momento que você direciona uma oração para eles, eles recebem, e assim eles conseguem
evoluir e sair deste lugar, tá? Sair deste lugar de sofrimento. Porque você imagina você reviver a mesma dor 1000 vezes ali seguido, né? Então, assim, o que eu quero dizer também é que lá existem, principalmente nos vales, as estruturas são estruturas muito precárias, então geralmente são prisões, são lugares muito, muito densos, muito baixos, muito ruins, assim. Então, assim, só que se nós formos, eu daqui me deslocar, sair do perispírito e eu for até lá, provavelmente eu não vou enxergar essas prisões. Eu não vou enxergar esta matéria tão densa, eu não vou entrar em contato com talvez isso, mas para eles aquilo é muito real. É como se fosse aço mesmo, tá? Então é muito diferente. É isso que eu quero que vocês entendam, porque existem vários seres encarnados que se juntam com esses seres desencarnados e vão até esses vales fazer o socorro de alguns seres que estão lá, tá? E quando a gente faz esse socorro, que a gente doa essa energia ectoplasmática, muitas vezes o ser tá ali amarrado como se ele estivesse preso e ele fala, eu não consigo sair daqui, eu tô preso. E na verdade você olha e não tem nada prendendo ele, absolutamente nada prendendo. O que está prendendo ele? Ele que está criando essa imagem de prisão. E a crença dessa imagem de prisão o prende lá. Então, de novo, lembrando que a energia que cria esses lugares é uma energia ideoplástica. E sim, eles criam isso. Muitas vezes nem tem nada ali acontecendo, tá? Deixa eu ver. Além de orar, como ajudar o planeta em forma de ação? Luciana, como ajudar nosso planeta em forma de ação? Lembrando sempre de fazer o bem, lembrando sempre de vibrar positivamente, porque isso faz muita diferença. Parece papo de autoajuda, mas não é. Lembrando que tudo que nós pensamos e nós sentimos, nós jogamos para o planeta, tá? E isso é usado, na verdade, justamente para plasmar esses vales, para plasmar esses lugares. Então, assim, reciclar esse sentimento faz muita diferença. Então, fazer trabalhos voluntários, muitas vezes, eu não posso sair, não posso fazer um trabalho voluntário, mas você pode fazer uma palestra, você pode dispor do seu tempo para fazer um evangelho, você pode dispor do seu tempo para falar com alguém que precisa de ajuda. Gente, olha, qualquer micro movimento que você faz ajuda muito, muito mesmo, tá? Isso que eu quero que vocês entendam. Se todo mundo fizesse um pouquinho, já faria muita, muita diferença. O problema é que todo mundo quer fazer grandes atos, né? E a gente não consegue sustentar grandes atos durante muito tempo. Mas sim, nós conseguimos sustentar pequenos atos todos os dias. Você queria falar uma coisa, Rolando? Não. Começando pela reforma íntima, né? É muito importante, gente, aquilo que eu sempre falo para vocês, construir esse novo ser que vai viver neste planeta, sustentar esse ser, lembrando que é sempre isso, ó, pequenas coisas todo momento é melhor do que uma grande coisa uma vez por semana, né? Então, assim, cuidar dos seus sentimentos, cuidar dos seus pensamentos, né? Cuidar do outro, cuidar da tua família, tudo isso faz muita, muita diferença quando a gente fala no todo, tá? Então lembre-se sempre disso. É melhor pequenas ações sempre do que uma grande ação uma vez ou outra na vida, tá? Isso sim ajuda muito na evolução do planeta. Aí você vai falar, mas não sei se isso é tão significativo, eu gostaria de fazer algo maior. Gente, isso é muito. Se a gente fala que todo o planeta, né, é plasmado através da ideia, através dessa consciência, aquilo que eu falei do poder do observador, né, essa consciência que impacta a realidade, cria a realidade, ou seja, tudo é uma energia ectoplasmática, então sim, é uma energia, é uma matéria ideoplástica, tudo aquilo que você pensa, você cria. Então, se você pensa algo negativo, você está criando essa coisa negativa. Então, se você vibra, né, você está alimentando isso. Isso tudo dá força para esses seres que vivem nesses vales continuarem ficando onde estão. E é através daí que eles ganham também força para criar novas doenças, para criar novas questões. Mas o que eu quero dizer para vocês é que assim, você vai me perguntar, por que Deus então permite que existam esses lugares onde existe essa tamanha maldade? Né? Por que Deus permite isso? Na verdade, Deus não tem muito a ver com isso.
Isso é uma criação nossa. Nós vamos criando essas faixas frequenciais de acordo com o nosso grau de evolução. Se existe umbral, é porque nós ainda vibramos essa frequência de umbral. Se existe vales, é porque nós ainda vibramos essa frequência de vales. Isso é muito importante a gente pensar, tá? Porque assim, como a gente cria essa realidade, é necessário que ela exista. Então ela existe. Agora, no dia que eu deixar de acreditar nisso, no dia que eu parar de vibrar essa frequência, ela vai deixar de existir, tá? Então, assim, a gente consegue, inclusive, até o Roberto me perguntou, né, acelerar, a Luciana também perguntou, acelerar esta evolução planetária, como? Como que a gente pode fazer com que mude a nossa realidade o mais rápido possível? Justamente orai e vigiai, cuida da sua mente, cuida dos seus sentimentos, para que você não vibre negativamente isso. Isso é muito importante, tá bom? Todos os conhecimentos adquiridos nessa vida levaremos para outros planos? Sim, Bartira. Gente, ó, conhecimento fica gravado, tudo que você está estudando. Lembra lá, quem perdeu a live de corpo mental, entra lá em corpo mental. Tudo que eu aprendo, absolutamente tudo que eu aprendo, eu descarrego no meu supramental quando eu desencarno, tá? Então, assim, eu tô aprendendo aqui, o meu eu menor tá aprendendo, e eu tô aqui pensando com o meu corpo mental, certo? Passa pro meu cérebro leva pro meu corpo mental. O meu corpo mental, ele tá intimamente ligado com o meu corpo supramental. Quando eu desencarno, eu faço, né, um upload pro meu supramental, então tudo aquilo que eu aprendi vai para lá. Por isso que nós conseguimos evoluir a cada vida, a gente vai evoluindo dessa forma, tá bom? São as respostas ao nosso comportamento. Você fala esses lugares frequenciais, Rê? Sim, na verdade, assim, a gente tem que lembrar que toda ação gera uma reação e essa reação gera um sentimento, e esse sentimento cria, sim, uma frequência, e aí a gente fica preso nisso. Por isso aí entra naquela velha coisa, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Nós não sabemos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, então eu não sei se é o pensamento que gera esse comportamento ou este comportamento já está tão impregnado no campo que ele acaba reverberando no nosso sentido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não importa o que seja uma coisa ou outra, lembre-se sempre, orai e vigiai é sempre o melhor remédio para tudo isso, tá? Então fiquem tranquilos. O Rolando já fez, que já deu 50 minutos de live. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa a respeito disso? Hoje foi rapidinho, né, gente? Eu nem vi o tempo passar, na verdade. Eu acho que daria até para eu falar bastante tempo a respeito disso. Tem alguém que quer fazer mais alguma pergunta? Quer, não quer? Vamos lá? Vou fazer o seguinte, ó. Vamos mandar reiki para o nosso planeta, tá? Vamos nos conectar e mandar reiki para o nosso planeta, fazer essa oração para o nosso planeta. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, deixa a pergunta e no final eu respondo, tá? Já deixa aí na tela que depois eu subo e respondo, tá bom? Então, vamos lá? Então, vamos todos nos conectando em um só coração, em uma só voz, envolvendo o nosso planeta como a luz dourada, invocando a presença de Deus, de nosso Pai Maior, que Ele nos permita neste momento vibrar somente o seu amor e que a partir desta frequência possamos alcançar o mais profundo do nosso planeta, o mais profundo até chegar nos vales dos suicidas, que eles recebam neste momento o nosso amor, a nossa compreensão, que possamos ir aprofundando e chegando em todos os vales, levando a luz dourada de nosso Pai, para que esses seres possam recordar o amor divino, que eles possam se libertar das suas dores, das suas angústias, do seu sofrimento, da sua maldade, orgulho e vaidade.
que neste momento eles possam sentir a mão de Deus. E assim, pedimos a todos os mestres ascensionados que façam uma grande corrente em volta do nosso planeta. Que Mãe Maria possam derramar o seu amor neste momento, trazendo assim o amor verdadeiro, a regeneração, a compreensão, a humildade para todos os seres que estão em nosso planeta, encarnados e desencarnados. E assim, somos gratos por termos a consciência espiritual, por estarmos neste momento reunidos em nome de nosso Mestre. Que o nosso coração seja tocado pela sua verdade, que a nossa alma receba a sua luz e que possamos reverberar as suas palavras hoje e sempre. Namastê, gratidão a todos vocês. Eu vi que ninguém mandou nenhuma mensagem, nenhuma pergunta, então provavelmente a gente fica para amanhã as perguntas, é isso? Então, assim, gratidão eterna. Quem perdeu alguma aula, vai lá no nosso canal do YouTube, faz a inscrição, aciona o sininho para vocês receberem as próximas aulas que a gente vai colocando lá. Comenta, que é importante. Faz os comentários, escreve, fala o que você achou, até para que as outras pessoas possam ir se direcionando, se faz sentido para elas ou não, tá bom, gente? É muito importante, na verdade, o feedback de vocês, porque é a partir daí que a gente sabe se a gente está no caminho certo, se a gente está trabalhando em prol de vocês, porque o nosso objetivo, na verdade, é que todos nós possamos crescer e evoluir o nosso planeta, tá? Então, o comentário de vocês é muito importante, então vai lá debaixo do videozinho no YouTube, faz seu comentário, fala o que você achou, deixa lá pra gente que é extremamente importante, tá bom? Um grande beijo, até amanhã às 21h30, eu espero vocês e aí a gente tem muita coisa para conversar, tá bom? Ai, Roberto, gratidão, fico muito feliz de ouvir isso, de verdade mesmo. É o meu propósito isso. Quem me conhece sabe que o propósito é a nossa evolução, tá bom? Gratidão mesmo, gente. Um grande beijo no coração de vocês, tá?